Será que você entendeu o que é seguir Jesus? Será mesmo? Será que você segue Jesus? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo. Fala galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Já queria aqui pedir de antemão, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve para receber vídeos como esse, que falam sobre assuntos que são relevantes. E também, se você curte assuntos e quer que vídeos sobre assuntos de Deus cheguem até mais pessoas, já dá um like aqui, porque isso ajuda o YouTube a levar vídeos assim até mais pessoas. Chega de enrolação, queria falar com você sobre seguir Jesus. É um assunto batido, mas eu tenho certeza que a passagem que eu vou trazer aqui e conversar um pouquinho com vocês, você não ouviu falar ainda dessa forma, ao menos não nessa passagem. A passagem que eu queria trazer aqui pra gente pensar sobre esse assunto de seguir Jesus é aquela famosa passagem de Lucas 5 da pescaria de Pedro, a famosa pescaria, né, que Pedro lança as redes e pega um monte de peixe. Deixa eu contextualizar aqui pra você, caso você não esteja bem lembrado. O que acontece é que Jesus vai à praia, lá no início do ministério ainda, Jesus estava ficando famoso, e ele vai lá e começa a pregar na praia, as multidões começam a vir até ele, a multidão começa a ficar tão grande ao ponto de Jesus ir para os barcos que estavam ali na beira, que eram os barcos de Pedro, Tiago, João, e ele sobe um desses barcos junto com Pedro e vai ali para as águas rasas e começa a pregar do mar. Então ele vai com o barco ali nas águas rasas e começa a pregar do mar para que a mensagem dele pudesse chegar de uma maneira mais fácil a toda aquela multidão que já estava ali quase que comprimindo ele na praia. E ele pregando, chega um certo momento que ele fala para Pedro: beleza, Pedro, já preguei aqui, agora vamos para as águas um pouco mais fundas porque eu quero que você lance as suas redes. E aí então Pedro, como um bom pescador, alguém entendido, fala para Jesus: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, como se estivesse dizendo: cara, eu sou pescador, eu entendo, não pegamos nada, a gente tá morto. Mas ele fala também: mas porque é tu que estás dizendo, nós vamos lá lançar. O que acontece é que então eles vão para as águas mais profundas, Pedro joga as redes e de repente eles pegam muito peixe, ao ponto, né, de a Bíblia dizer que as redes já quase nem estavam aguentando mais. Pedro chama os barcos que estavam ao redor para vir ajudar e pegar aqueles peixes. Os barcos se enchem de tanto peixe que quase afundam. Depois daquilo, Pedro, né, fala para Jesus: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. E aí então Jesus, ele fala o seguinte versículo, lá em Lucas 5:10. Então Jesus disse a Simão, que é Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que eu quero falar aqui dessa passagem? Provavelmente você já ouviu falar dessa passagem da seguinte forma: viu só? Não vale a pena a gente ficar correndo atrás das coisas com nossos próprios braços. A gente precisa ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, porque aí sim pegamos muito peixe, porque aí sim as coisas dão certo, porque aí sim nós somos abençoados. Ou seja, não, se você fica tentando fazer as coisas sem Deus, não dá certo. Quando você tem Deus, você tem a direção de Deus, aí sim muitos peixes, a rede se enche e você fica próspero, né? Você se dá bem. Acontece que se a gente pensar essa passagem dessa forma, seria mais ou menos como o seguinte: Pedro então tem aquela experiência de pegar muito peixe, depois eles voltam para a praia e sabe o que Pedro então faria? Caramba, agora conheci Jesus, vi que a voz dele me orienta, eu vou continuar sendo um pescador, porque agora eu sei que eu vou ouvir a voz de Deus e vou lançar as redes e pegar muito peixe. Ou seja, ele ia continuar com a vida dele como era antes, porém agora sendo direcionado por Deus, porque afinal ele conheceu Deus, ele teve uma experiência com Deus. Ou ainda a gente poderia pensar que, se a gente pensar dessa forma, Pedro poderia até mesmo abrir uma peixaria. Afinal, agora ele viu que Deus direciona ele, e pela voz de Deus ele pesca muito peixe, ele vai ser próspero, e se ele abrir uma peixaria ele vai ser muito próspero, vai conseguir, né, distribuir peixes para muita gente. Contudo, não é isso que acontece. Depois dessa experiência, Jesus vai lá e fala: agora, Pedro, você conheceu o meu poder, você sabe quem eu sou, agora eu digo pra você que você vai ser um pescador de homens, então vem e me segue. E a gente vê Pedro então decidindo não continuar com essa vida, decidindo não abrir uma peixaria, mas largando tudo e seguindo Jesus. O ponto aqui que eu quero trazer é que o chamado de Jesus é para que a gente siga Jesus.
assim como Jesus chamou Pedro. Não é para que você continue com sua vida como está, apenas agora conhecendo Jesus, de tal forma que agora, né, você vive a sua vida e você ainda tem Deus. Ou seja, você pode ser guiado pela voz de Deus, as coisas vão dar mais certo porque você tem Deus. Não, não é esse o chamado de Deus. O chamado de Deus é que você siga Jesus. O que eu tô querendo dizer aqui é que muitas vezes, e na igreja evangélica principalmente, o que nós mais vemos são pessoas que elas têm o estilo de vida delas, elas conhecem Jesus, mas elas mantêm o estilo de vida delas apenas colocando Jesus como algo a mais naquele estilo de vida. É como se Jesus fosse simplesmente um adicional ao meu estilo de vida. É como se Pedro continuasse sendo o pescador, o estilo de vida que ele tinha, e agora que ele conheceu e teve uma experiência legal com Jesus, ele acrescenta Jesus e continua sendo o pescador abençoado. Mas não foi isso, ele teve que mudar o rumo porque Jesus chamou ele para o seguir. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é isso. Muitas vezes nós adicionamos Jesus ao nosso estilo de vida. Nós colocamos Jesus como um tempero a mais na nossa vida. Mas Jesus não é um tempero. Jesus ele não nos chama para que a gente apenas adicione Ele ao nosso estilo de vida. Jesus nos chama para que Ele seja o nosso estilo de vida. Jesus nos chama para segui-lo. Eu estava assistindo uma pregação esses dias e o pastor ele falou o seguinte: Jesus, ele não quer ser venerado, ele quer ser seguido. E aquilo me chocou e eu fiquei pensando, cara, realmente, o que é venerar Jesus? Venerar Jesus é você ir aos cultos, falar Jesus te amo, Jesus você é o Deus da minha vida, mas você continua a sua vida como você planejou, do jeito que você quer. Você, na verdade, acaba sendo o Senhor da sua vida, você só acrescenta Jesus ali como um Deus a mais, um direcionador, mas o estilo de vida quem comanda, na verdade, é você. Ou seja, de fato, Jesus não é bem o Senhor da sua vida, é você mesmo. Você colocou Jesus como um tempero, como algo a mais, como alguém que você venera, mas enquanto a vida é você quem comanda. Então, de fato, hoje existem muitas pessoas que veneram Jesus, o admiram, o colocam como alguém soberano, como, nossa, eu tive uma experiência, então eu vou venerá-lo, mas de fato não o colocam como caminho a ser seguido. E Jesus, de fato, é o caminho a ser seguido, e muitas vezes serão exigidas de nós escolhas que não estão bem adequadas aos nossos projetos, estilo de vida que nós planejamos, mas é o estilo de vida que condiz com o evangelho, com aquilo que Jesus nos pede para fazer. Se você lembrar da história do jovem rico, é exatamente isso que acontece. O jovem rico chega para Jesus: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala: bom, por que me chamas de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Ou seja, eu não quero ser venerado, jovem rico. Mas dele responde, né? Olha, mas você sabe o que precisa ser feito para herdar a vida eterna. Honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não fala os mandamentos. E aí o jovem rico fala: olha, mestre, tudo isso eu tenho feito. Jesus fala: nossa, que bom, então agora venda tudo o que você tem e me siga. Qual é a resposta do jovem rico? Não foi capaz de seguir Jesus, porque ele tinha muitos bens, então ele saiu triste e não seguiu Jesus. O que isso mostra? Jovem rico venerou Jesus, bom mestre. Então ele provavelmente já conhecia Jesus, aquela figura, venerava, chegou para Jesus: e o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu quero, né? Eu te venero. Quando Jesus falou: na verdade, eu quero que você me siga, jovem rico não foi capaz de fazer aquilo. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é: será que você venera Jesus ou você está seguindo Jesus? Será que você não só adicionou Jesus como algo a mais no seu estilo de vida, ou você de fato ressignificou o seu estilo de vida para o estilo de vida do reino, para o estilo de vida do evangelho que Jesus pede para que você tenha? Reflita sobre isso. Reflita sobre aquilo que você precisa ressignificar para seguir de fato Jesus. Reflita sobre aquelas escolhas que talvez você deixa de fazer porque você quer ser o dono da sua vida, o projetista da sua vida. Reflita sobre isso. Será que algumas coisas de fato nós não precisamos submeter a Deus, né? Algumas escolhas, algumas decisões, para que então de fato a gente o siga? Essa seria a reflexão de hoje. Espero que tenha falado, edificado você. E é isso aí. Comenta aqui embaixo, por favor, se você quer ouvir um pouco mais sobre o que significa seguir Jesus. Eu já tenho uma mensagem preparada sobre isso, eu posso trazer mais conteúdo, mas continuamos aqui. Comenta aqui e é isso aí. Até o próximo vídeo, um abraço.